A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que é aluno deste curso de profecia bíblica, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer não só por sua audiência, mas também por suas orações. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves. Louvamos a Deus pela família Rede Brasil, pela equipe que coopera aqui conosco no programa. E eu gostaria de dizer, nós temos motivos de sobra para agradecermos a Deus por essa programação sadia, 24 horas por dia a serviço do reino de Deus. E nós rogamos não só a sua audiência, mas as suas orações para que Deus continue abençoando a Rede Brasil, para que cada vez mais as pessoas possam acompanhar essa programação e serem abençoadas. Deus te abençoe. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você está acompanhando diariamente os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Olha que coisa extraordinária, não é? Glória a Deus! Quanto mais nós estudamos o conteúdo profético das Escrituras, mais ficamos assim maravilhados e admirados. Esses livros denominados de profetas maiores, que são 4 profetas, mas são 5 livros, Isaías, os profetas, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas os livros são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Foram escritos há 2.600 anos, 2.700 anos atrás, mais ou menos. Mas que coisa maravilhosa! Muito dessa mensagem dos profetas não foram destinadas apenas para os seus contemporâneos, mas também para as gerações futuras, Eu costumo sempre dizer aqui, é por essa razão que esses livros foram preservados, foram canonizados, foram traduzidos, porque Deus desejava falar não só àquela geração dos dias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e Daniel, mas Deus desejava também falar às gerações futuras. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando o livro, as profecias, estamos interpretando dentro do seu contexto, levando em conta o seu público-alvo original, os destinatários originais, mas claro, sempre que possível, trazendo uma aplicação para as nossas vidas. Nós estamos estudando o livro do profeta messiânico, que é o livro de Isaías, o primeiro dos livros denominados de profetas maiores, e nos programas anteriores nós estudamos sobre os seguintes temas: as boas novas de salvação, e estudamos também sobre Deus ama, ampara e liberta Jerusalém. Esses programas já estão disponíveis lá no YouTube, caso você não tenha assistido, você pode assistir. Hoje nós estudaremos o seguinte tema: a bondade de Deus para com Israel. Antes mesmo de nós lermos a introdução da nossa aula e lermos o texto bíblico, você sabe disso, não é? O quanto Deus sempre demonstrou seu amor para com este povo, para com esta nação. Você sabe disso, não é? Que o povo judeu, a nação de Israel, os hebreus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, foram escolhidos por Deus para a execução dos seus eternos propósitos, né? Foi através desse povo que Deus nos deu a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Foi dessa nação que Deus escolheu não só os escritores, mas pessoas que preservaram, que canonizaram esse livro para que ele chegasse hoje em nossas mãos. Foi através deste povo e desta nação que Deus enviou o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Jesus é da descendência de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, você sabe disso. Foi através deste povo, desta nação, que deu-se início o cristianismo, porque foi Jesus quem instituiu a igreja, foi Jesus quem fundou a igreja. Então os primeiros membros da igreja, eles eram judeus. Foi desta nação, foi deste povo que teve início o Pentecostes,
o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, os primeiros cristãos que foram batizados com o Espírito Santo eram judeus, você sabe disso, né? E esse povo, a Bíblia nos mostra isso, né? Que ele foi alvo de muitas bênçãos, de muitos milagres, de coisas extraordinárias. Deus, no decorrer dos séculos, no decorrer da história, sempre demonstrou a sua bondade, o seu amor, o seu cuidado para com a nação de Israel. O cuidado de Deus para com Israel é tão grande que o povo judeu, a nação de Israel, é comparada como que fosse uma esposa. Você sabe disso, né? Há um simbolismo aí de um casamento entre Deus e a nação de Israel. Só para você ter ideia do seu cuidado, do seu amor para com Israel. Porém, essa é a verdade. Muitas vezes o povo judeu se rebelou, apostatou da fé, deu as costas para Deus, serviu a outros ídolos, adorou a outros deuses. Você sabe disso, né? Muitas vezes abandonaram os princípios, a lei que foi estabelecida por Deus e por isso foram alvos muitas vezes de castigos, de ataques de nações estrangeiras, de invasões, mas apesar da sua rebelião, apesar da sua rebeldia, apesar dos seus pecados, Deus nunca abandonou o seu povo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o capítulo 63 de Isaías descreve a compaixão e misericórdia de Deus para com o seu povo, mesmo em meio à sua rebelião e desobediência ao Senhor, né? Eu quero chamar a atenção aí de dois termos, a compaixão e a misericórdia. Então, a compaixão quando Deus ama, quando Deus perdoa, quando Deus busca o povo, quando Deus não desampara, quando Deus ampara, cuida, protege. E a misericórdia quando Deus deixa de dar ao povo o que eles realmente mereciam, né? E Isaías declara que, apesar do povo judeu afastar-se do Senhor, Deus mostraria-lhes a sua misericórdia e compaixão. É isso que esse texto de Isaías 63 nos ensina. Esse capítulo serve de alerta para aqueles que continuassem a rebelar-se contra Deus, lembrando-os das consequências de seus atos. Mas também serve como uma mensagem de esperança para aqueles que se voltassem para Deus, mostrando-os sua compaixão e misericórdia, como veremos a seguir. Então, esse texto de Isaías capítulo 63, não temos dúvida disso, que é uma mensagem direcionada ao povo judeu, à nação de Israel. Nós vamos perceber isso, o cuidado, o amor, a compaixão, a misericórdia de Deus para com Israel. Mas claro que há lições importantíssimas que nós podemos extrair para as nossas vidas. Então nós vamos ler no capítulo 63, se você perceber, versículos 1 a 6, trata de Deus faz justiça aos inimigos do seu povo, mas vamos estar estudando a partir do versículo de número 7, Isaías capítulo de número 63, versículos 7 a 14 é o texto que vamos estudar hoje. Em Isaías capítulo 63, versículo 7, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. O que é que Isaías está dizendo? Ele vai celebrar, ele vai proclamar, ele vai anunciar as misericórdias do Senhor. Em outras palavras, Isaías está dizendo assim: eu não vou me calar, eu não vou deixar de lembrar da compaixão, da misericórdia do Senhor. Na Bíblia Viva, o texto diz exatamente isso: eu vou anunciar os atos de bondade de Deus, eu vou louvar o Senhor por tudo de bom que Ele nos fez, pelo seu grande amor para com o seu povo de Israel. Ele mostrou o seu grande amor e a grandeza da sua bondade repetidas vezes. E eu já posso fazer uma aplicação deste texto profético, mas que externa o sentimento do profeta Isaías, dizendo que vai celebrar, que vai anunciar, que vai
propagar os feitos, as misericórdias do Senhor. Isso nos ensina sobre esse sentimento de gratidão que nós devemos ter pelos atos bondosos de Deus. Você que dirige sabe disso? O motorista muitas vezes tem que olhar para frente, para o para-brisas, não é assim? Mas, vez por outra, ele tem que olhar para os retrovisores. E o retrovisor anuncia exatamente por caminhos que já percorremos. Então nós devemos também ter esse coração grato, esse coração agradecido. Como Isaías, nós precisamos celebrar, anunciar, propagar, difundir, dizer o que Deus fez por nós. É claro que adiante de nós existem os obstáculos, existem os projetos humanos, existem as nossas conquistas, desejos pessoais de algo que nós desejamos receber, conquistar ou alcançar, mas não devemos esquecer do que Deus fez. Tenho certeza disso, que é algo que agrada a Deus. Quando nós, em oração, nós vamos a Deus celebrar, anunciar, propagar, lembrar dos feitos, das suas obras, das suas maravilhas. Isso é algo que agrada o coração de Deus. Em outras palavras, Isaías estava dizendo: eu não posso me calar, eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de anunciar os feitos, as misericórdias, as maravilhas que Deus fez. Aí Isaías diz: celebrarei as misericórdias do Senhor. O que é misericórdia? Em outras palavras, é como se você trouxesse alguém que está na miséria para o seu coração, é isso. Quando Deus exerce misericórdia, é quando Deus não retribui segundo aquilo que nós merecemos, é quando Deus nos perdoa, é quando Deus não nos castiga. Aí ele diz: celebrarei as misericórdias do Senhor, os seus atos gloriosos. Ah, quantos atos gloriosos o povo judeu, a nação de Israel tinha para propagar, para anunciar, para difundir. Ele diz: segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que ousou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Olha, a história de Israel é uma história belíssima. Se você ler a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis e lermos o Pentateuco, nós vamos perceber quantas coisas maravilhosas, quantas coisas extraordinárias Deus fez na vida desse povo. A história dos patriarcas, não é? Abraão, Isaque, Jacó, depois através de José. Nos dias de José, quando ele tornou-se governador do Egito, estava havendo fome na terra, José pediu permissão ao faraó e eles foram lá para o Egito, onde Deus preservou aquele povo. Deus fez com que aquele povo crescesse, se multiplicasse. E embora Deus tenha permitido que eles fossem afligidos para colocar no coração do povo desejo de ir para Canaã, a verdade é essa: quando Deus os tirou do Egito, os tirou com mão forte. As pragas que sobrevieram sobre o Egito não atingiam Gósen, onde o povo estava. Deus fez com que o povo de Israel saísse ali com uma multidão incontável, hein? Não é assim? Somente de homens de maior idade havia 600 mil homens. Acredita-se que de 2 a 3 milhões de pessoas tenham saído do Egito. Olha, chegaram ali 70 ou 75 pessoas. Saíram aproximadamente 2 ou 3 milhões e eles saíram muito ricos, né? Porque eles despojaram o Egito. E durante aqueles 40 anos de peregrinação, Deus cuidou do seu povo. Todo dia tinha maná, um pão que caía do céu. Glória a Deus. Ele tinha a aparência de semente de coentro, mas o sabor era de bolo de mel. Já imaginou? Glória a Deus. Quando o povo enjoou o maná, Deus mandou codornizes. O povo comeu churrasco em meio ao deserto. Mas não parou por aí. Deus tornou as águas amargas de mar em águas doces, próprias para o consumo. Deus fez sair água da rocha. Deus deu vitória sobre os amalequitas. Uma coluna de nuvem de dia
para proteger do sol causticante, uma coluna de fogo de noite para iluminar o caminho, para que eles caminhassem de dia e de noite. Deus lhes deu o tabernáculo. Claro, o modelo, quem construíram foram eles, mas Deus deu o modelo do tabernáculo, para que eles pudessem contar com a presença de Deus durante 40 anos. Você sabe disso, que no tabernáculo, no lugar santo dos santos, estava a arca da aliança, feita de madeira coberta de ouro, e ali representava a presença de Deus. Quantos feitos! E depois desses 40 anos de peregrinação, Deus lhes deu a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, a história de Israel é marcada por feitos, milagres, prodígios, maravilhas. Eu fiz apenas um resumo, né? Um resumo de tantas coisas que Deus deu a esse povo, de tantos privilégios, tantos milagres, tantas coisas extraordinárias, que o dia inteiro seria pouco para contar dos feitos, das maravilhas. Apesar da rebelião do povo, Isaías pôde dizer assim: eu vou celebrar, eu vou anunciar os atos de bondade. E eu tenho certeza disso, que se você parar para olhar para trás, o caminho que você percorreu, quem era você? De onde Deus te tirou? O que Deus já fez na tua vida? Quantos milagres, quantos livramentos, quantas coisas extraordinárias Deus não já fez na tua vida? Então, nosso sentimento hoje é o mesmo de Isaías. O que é que Isaías diz? Esse deve ser o nosso sentimento. Vamos celebrar as misericórdias do Senhor, os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu. Quantas bênçãos, né? Agora eu não estou mais falando de Isaías para o povo de Israel, agora eu estou fazendo uma aplicação. Quantas bênçãos nós não recebemos, quantos milagres o Senhor já não fez em nossa vida, segundo a grande bondade para com a casa de Israel, para com a nossa casa também. Bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Glória a Deus. Então hoje é noite de celebrar, é noite de agradecer. Permita-me dizer isso. Celebrar o que Deus fez só no primeiro dia do ano é muito pouco. É comum, não é assim? Naquela última oração que nós fazemos a Deus, às 23 horas e 59 minutos do ano, do dia 31 de dezembro, né? Você sabe disso? Nós fazemos aquela oração, glória a Deus, nós olhamos para o ano que passou, aí relembramos o que Deus fez e nós agradecemos assim, pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas, sim ou não? Mas permita dizer, isso é muito pouco, fazer isso uma vez no ano é muito pouco, nós precisamos fazer isso sempre, celebrar, relembrar, anunciar aquilo que Deus fez em nossas vidas, seus atos gloriosos, seus atos maravilhosos, a sua compaixão, a sua misericórdia para com cada um de nós. No versículo de número 8, Isaías vai dizer assim, porque ele dizia, glória a Deus, certamente eles são meu povo, filhos que nunca me trairão, e ele se tornou o salvador deles. É claro que Deus é onisciente, é claro que Deus conhece o futuro, Deus conhece o amanhã, Deus conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, para Deus é a mesma coisa, Ele conhece tudo, mas o sentido do texto é esse povo não deveria jamais se rebelar contra Deus, jamais esse povo deveria de buscar ao Senhor, diante de tantos feitos, de tantas maravilhas, tantos milagres. Então, quando o texto diz, né, que Deus dizia assim, certamente eles são meus filhos, jamais vão me trair, isso é o que Deus esperava do seu povo. Deixa eu ler na Bíblia Viva diz assim, ele disse, é Deus agora dizendo do povo, né? Eles são meu próprio povo, já imaginou? Deus escolheu um povo, a nação, diz assim, esse aqui é o meu povo. Como está em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, vocês serão minha propriedade peculiar, porque de todas as nações eu escolhi vocês para ser o meu povo, um reino de sacerdotes. Desta vez, eles não vão mentir para mim,
Por isso ele passou a ser o Salvador de Israel. Então olha aqui, que privilégio. Nós falamos aqui dos milagres extraordinários. Nós falamos aqui do maná, das codornizes, dos livramentos, da conquista da terra de Canaã. Mas o maior privilégio de Israel não foi o maná, não foi as águas que saíram da rocha. O maior privilégio da nação de Israel não foi obter uma vitória sobre os amalequitas, não foi conquistar a terra de Canaã. O maior privilégio, eles haverem sido escolhidos, chamados por Deus para ser o seu povo, a sua propriedade peculiar. E o que é que Deus esperava? Que eles correspondessem a esse chamado, que eles correspondessem a esse relacionamento, que eles fossem fiéis a Deus, que eles jamais deixassem de cumprir ou obedecer a lei de Deus, os seus princípios, os seus mandamentos. Veja o que diz o versículo de número 9. Isaías continua dizendo assim: em toda a angústia deles, também eles se angustiavam. Olha que coisa interessante. Glória a Deus. Isso na teologia nós chamamos de antropopatia, que é atribuir a Deus sentimentos humanos. Em outras palavras, Isaías está dizendo assim: quando o povo estava angustiado, Deus também estava. Deus se angustiava. E você que é pai sabe disso. Por exemplo, quando o filho está doente, sofrendo, você também sofre com ele. Quantas vezes nós, pais, precisamos corrigir os nossos filhos e ao mesmo tempo sentimos a necessidade de puni-los e corrigi-los, mas ao mesmo tempo nós sentimos compaixão. Não é assim? Porque essa é a verdade. Se dependesse de nós, nós não corrigiríamos, porque nós sentimos dó, nós sentimos compaixão. Nós fazemos isso, disciplinar e corrigir o filho é um ato de amor, mas ao mesmo tempo nós sentimos compaixão. E é isso que acontecia. Glória a Deus. Isaías está dizendo assim: quando o povo estava angustiado, Deus se angustiava também. Deus, como havia escolhido o povo de Israel para ser o seu povo, Deus também sentia compaixão desse povo. Deixa eu continuar lendo o texto, o versículo de número 9, diz assim: também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Professor, que anjo é esse? Esse anjo da sua presença, tanto era, às vezes, uma teofania. O que é teofania, professor? A palavra teofania vem do grego theos, Deus, mas fania, aparição. É uma aparição divina. Glória a Deus. Você sabe disso, né? Que Deus às vezes tomou uma forma humana ou angelical para aparecer aos homens. Você sabe disso. Há vários textos que falam sobre isso. Então o anjo da sua presença às vezes era uma própria manifestação de Deus. Eu vou dar alguns exemplos. Aquele anjo que lutou com Jacó, aquele anjo não era um anjo comum, não. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E o nome Israel significa lutaste com Deus e prevaleceste. Aquele soldado que apareceu a Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15 do livro de Josué, que apareceu ali com uma espada desembainhada, que disse a Josué: descalça as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo, que Josué prostrou-se e o adorou. Aquilo não era um anjo comum, aquilo era uma teofania. Aquele anjo que apareceu a Manoá e a mãe de Sansão não era um anjo comum, era uma própria teofania. O anjo que apareceu a Gideão não era um anjo comum, era o próprio Deus. Então muitas vezes Deus se utiliza de uma forma humana ou angelical para aparecer aos homens. Aquele anjo que aparece a Abraão no capítulo 18 de Gênesis, que Abraão intercede pelos sodomitas, e o Senhor lhes promete que se tivesse 10 justos em Sodoma, ele não destruiria. Aquele não era um anjo comum, aquilo era uma teofania. Você sabe disso. Então, muitas vezes, esse anjo da sua presença, né? Era o próprio Deus. Vamos ler 2 textos. Êxodo capítulo 23, versículos 20 e 21.
Glória a Deus. Êxodo capítulo 23, versículos 20 e 21 diz assim: Eis que eu envio um anjo diante de ti. Perceba que anjo aqui está com A maiúsculo. Para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Há um outro texto que está em Números capítulo 20, versículo de número 16. Então, às vezes, esse anjo era o anjo do Senhor, era uma própria manifestação teofânica, e às vezes era um anjo que Deus enviava para estar diante do seu povo. Números capítulo 20, versículo de número 16. Diz assim: E clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo e nos tirou do Egito. Olha, tá vendo? E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos seus termos. Então, esse anjo da presença do Senhor poderia ser uma teofania, uma manifestação teofânica, uma aparição divina como anjo do Senhor, e poderia ser também um anjo enviado por Deus. Volta o texto mais uma vez. Aí Isaías continua dizendo assim: em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Mas salvou por quê? Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu. Remir aí tem o sentido de comprar. Os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Na Bíblia Viva, diz assim: quando o povo sofria, ele sofria também. Ele mesmo. E o anjo da sua presença os salvou. Cheio de amor e de compaixão, ele libertou, guiou e levou nos braços o povo de Israel ao longo dos anos. Isso aplica-se principalmente ao período da peregrinação, aqueles 40 anos que Deus estava guiando, que Deus estava conduzindo no deserto. Imagina, por exemplo, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas atravessando o deserto. Detalhes: não havia só soldados, não havia apenas guerreiros, não. Havia mulheres, havia crianças, havia idosos, mulheres grávidas. Você sabe disso. Porque durante aqueles 40 anos, claro, muitas vezes eles acampavam, passavam dias, semanas, às vezes meses acampados. Você sabe disso. Então, havia muitas mulheres que engravidaram durante o percurso, mulheres que deram à luz. Mas Deus estava guardando, Deus estava livrando, Deus estava protegendo para que eles pudessem alcançar ou conquistar a terra de Canaã. Vejamos o que diz o versículo 10. O versículo 10 diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Quem é que foi rebelde? O povo de Deus, o povo de Israel. Você sabe disso? Deus deu a lei. Deus disse para eles que ao chegarem em Canaã, expulsasse os moradores, destruísse os seus deuses, quebrasse os seus ídolos, não aprendesse as suas práticas pecaminosas. Eles fizeram tudo o inverso. Ao chegarem em Canaã, não executaram, não expulsaram os povos inimigos, fizeram pacto e aliança com eles, não destruíram seus deuses, aprenderam as suas práticas idólatras, se curvaram diante dos ídolos dos cananeus. Imagina, Deus castigou os cananeus exatamente por conta dos seus pecados. Então Josué, ele era, posso dizer assim, o povo de Israel era a espada de Deus para punir aqueles povos. Deus disse: é por esses pecados que eles estão cometendo que eu vou expulsá-los. Então, quando você chega lá, não faça o mesmo que eles fizeram. E aí, infelizmente, o povo de Israel conquista Canaã, e em vez de destruir seus ídolos e destruir seus altares, aprenderam as suas práticas pecaminosas. Deixa eu ler o texto mais uma vez. Aí o texto diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Já imaginou? Percebeu o contraste agora? O Deus que, quando o povo sofria, ele sofria também,
agora se tornou inimigo deles. Veja o que diz o versículo 10 da Bíblia Viva. E como foi que o povo retribuiu a esse amor, a esse cuidado, a essa proteção? Aí o texto diz: foram rebeldes e desobedientes, entristeceram o seu Espírito Santo. Por causa disso, ele passou a agir como inimigo e lutou pessoalmente contra eles. Então há uma lei aqui, um princípio de reciprocidade. O povo está andando de acordo com os propósitos divinos, aí Deus cuida, Deus protege, Deus tem o mesmo sentimento que eles. Se eles se entristecem, Deus se entristece. Sim ou não? Agora, se eles começam a transgredir a lei, aí Deus agora torna-se inimigo. Deus agora começa a lutar contra o seu povo. E a Bíblia está repleta de exemplos. O livro dos Juízes, você sabe disso? Os livros de Juízes, de Samuel, de Reis e Crônicas mostram isso. Quando o povo se rebelava, Deus entregava na mão de nações estrangeiras. O rei da Síria não levou o reino do norte porque era mais poderoso, não, porque Deus entregou. Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou o reino do sul para a Babilônia porque era mais poderoso. Não. Foi Deus que entregou. Então o povo estava colhendo os frutos dos seus erros, dos seus pecados. Por isso que Isaías diz que Deus tornou-se inimigo deles. Deus lutou contra eles. O mesmo Deus que protegia, que guardava, foi o mesmo que agora passou a lutar contra eles. Mas Deus lutar como? É claro que Deus não desceu do céu para lutar, porque senão eles seriam exterminados. Mas Deus lutou entregando-lhes na mão de povos inimigos e de nações estrangeiras. Veja o que diz o versículo 11. Versículo 11 diz assim: então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pasto do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Ou seja, o povo agora, quando Deus castigava, aí eles se lembravam de Deus. Foi isso que aconteceu no período dos juízes. Quando eles estavam sendo castigados, afligidos por outras nações, aí eles se lembravam de Deus. Na Bíblia Viva diz assim: então o povo se lembrou do passado, quando Moisés, servo de Deus, libertou Israel do Egito e reclamou: onde está aqueles que os fez atravessar o mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que mandou o seu Espírito Santo morar no meio do seu povo? Ou seja, quando eles começaram a ser afligidos por outras nações, aí se lembraram de Deus, dos seus feitos, das suas obras, das suas maravilhas, do que fez no passado. Veja o que diz o versículo 12, na Nova Almeida Atualizada, o versículo 12 diz assim: aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés. É o povo, né? O povo continua dizendo: onde está aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Ou seja, Deus estava com Moisés. É por isso que quando Moisés estendeu a vara, o mar se abriu, depois o mar se fechou. Por quê? Porque Deus estava com Moisés. Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Ou seja, no meio do perigo, no meio das aflições, no meio do castigo, aí o povo se lembrava de Deus. Aí o povo começava a perguntar: onde está aquele Deus que estava com Moisés, que abriu as águas do Mar Vermelho? Porque você sabe que o castigo de Deus é pedagógico. Você que é pai, que é mãe, sabe disso. Não adianta bater e castigar o filho, tem que sentar e conversar, explicar por que bateu, ou explicar por que castigou. Se o filho fez alguma coisa errada e precisou ser punido por isso, é claro que o pai precisa sentar, conversar e explicar por que está corrigindo, por que está disciplinando. Não basta apenas corrigir, não basta apenas disciplinar, tem que sentar e conversar. E Deus, o castigo de Deus é pedagógico. Deus entregava o povo na mão das nações estrangeiras para que eles reconhecessem a Deus. Aí ele começa a lembrar de Deus, dos feitos, das obras, das maravilhas. E Deus explica através dos profetas por que puniu, por que castigou. Veja o que diz o versículo 13. O versículo 13 diz assim: aquele que os guiou pelos abismos, como um cavalo pelo deserto,
de modo que nunca tropeçaram. Onde está aquele Deus que guiou o seu povo, né? Pelos abismos, como que diz assim, pelos perigos que eles enfrentaram, como um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram. Finalmente o versículo 14 diz assim, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje. Aí diz assim, como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. Então Isaías, em outras palavras, ele diz que quando o povo estava sendo afligido, castigado, eles lembravam de Deus, dos feitos, dos seus atos gloriosos, das suas maravilhas. E aí nós aprendemos outra lição, que nós devemos nos lembrar de Deus em todos os momentos da nossa vida. Veja que o primeiro versículo que nós estudamos hoje, o versículo 7, aí Isaías está dizendo assim, celebrarei as misericórdias do Senhor, anunciarei os seus feitos gloriosos. Mas o povo de Deus, quando estava sendo castigado, também se lembravam de Deus. Aí começaram a perguntar assim, onde estão os seus feitos? Aquele cujo braço estava à direita de Moisés, aquele que guiou o seu povo no deserto. E o que é que nós aprendemos? Que nós devemos nos lembrar de Deus, tanto em momentos de gratidão, de conquistas, de vitórias, mas lembrar de Deus também nos momentos difíceis, nos momentos até de castigo. Precisamos sempre lembrar disso, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele nos ama. Assim como Deus no passado guardou, protegeu, livrou, guiou os filhos de Israel, Ele também está conosco. Ele também quer nos levar a lugares de conquistas, de vitórias, como ocorreu com os filhos de Israel. Então, no momento dos castigos, no momento em que estamos sendo corrigidos ou disciplinados por Deus, em vez de abandoná-lo, em vez de nos afastarmos dele, é o momento de nos achegarmos a ele, perguntar pelos seus feitos, pelas suas obras e pelas suas maravilhas. E foi isso que aconteceu muitas vezes com o povo de Israel. Quando eles recorreram a Deus, em momentos de aflições, de castigo, em momentos em que estavam sendo punidos ou castigados, aí Deus se achegava, aí Deus livrava das nações estrangeiras, Deus intervia na história, mudava o quadro, mudava a situação. A Bíblia está repleta de exemplos. E eu não sei como você está hoje, eu não sei se você está com aquele coração grato do versículo de número 7, celebrando as misericórdias, as grandezas de Deus, falando dos seus atos gloriosos, das suas maravilhas, ou talvez você esteja como os judeus dos versículos 10 a 14, se sentindo assim como que abandonados, como que castigados, como que esquecidos de Deus, mas de uma forma ou de outra, nos dias bons e nos dias maus, nos dias de êxito e nos dias de fracasso, nos dias de alegria ou nos dias de tristeza, nos dias bons e nos dias ruins, nos dias de sorrir, cantar, mas também nos dias de chorar e lamentar, devemos sempre lembrar de Deus. Deus tem propósitos em tudo que faz. Nada que acontece na vida do seu povo é obra do acaso, nada, absolutamente nada. Tudo está de acordo com os projetos, com a vontade de Deus, com os propósitos divinos. E nós, enquanto estivermos aqui, vamos viver esses momentos de altos e baixos. Dias sorrindo, dias chorando, dias tristes, dias alegres, dias com saúde, dias doentes. Mas o mais importante é nós estarmos sempre lembrados de Deus. E nesses dias de castigo, fazer uma autoanálise, uma reflexão. O que precisamos melhorar para que Deus possa intervir na nossa vida, trazendo milagres e fazendo com que os seus propósitos sejam alcançados. É isso que esse texto nos ensina.